Vamos abrir a palavra do Senhor no livro da Revelação do Novo Testamento, Apocalipse. Apocalipse, capítulo de número 2. Sabemos que o nosso irmão, seminarista Ibrael, está pregando no livro do profeta menor, Jonas, sobre o tema o Evangelho da Cidade. E aí nós vamos, sempre que vier aqui, falar sobre uma das igrejas do Apocalipse. Nós falamos sobre essas 7 igrejas, lá na igreja dos bancários, e eu quero aqui também compartilhar com os irmãos. São 7 igrejas que Deus fala para elas, Jesus Cristo fala para elas, mas também é importante que nós venhamos a lembrar que da forma que ele falou para aquelas igrejas, ele fala para a sua igreja ainda hoje. O Jesus que falou ali é o Jesus que está aqui presente e ele também fala aos nossos corações. Então vamos ler do verso 1, capítulo 2 de Apocalipse, do verso 1 ao verso de número 7. Diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Vamos ter mais uma palavra de oração. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra lida nesta noite. Te pedimos que o teu Espírito Santo possa nos iluminar, Senhor, para falarmos da tua parte, para ouvirmos a tua palavra, para praticarmos os teus mandamentos. Fala, Senhor, apesar de nós. Perdoa mais uma vez as nossas falhas. Estamos diante da tua palavra, Senhor. Ajuda a tua igreja a entender. Ajuda-me, Deus, a expor com fidelidade a tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho. Assim nós te oramos, Senhor, e te agradecemos. Amém e amém. Meus irmãos, o livro do Apocalipse, ou Apocalipse, significa revelação. É um livro pelo qual João escreveu aproximadamente no ano 95 depois de Cristo, da era cristã. Quando nós voltamos mais um pouco nos anos, nós vamos encontrar Jesus Cristo sendo condenado, morto numa cruz, ressuscitado e prometendo que voltaria. E aproximadamente Jesus Cristo tem 33 anos. No ano agora de 54, 21 anos aproximadamente, nós vamos encontrar agora um imperador chamado Nero, assumindo Roma, ele com aproximadamente 17 anos, ele é o pior imperador que Roma já teve. Nero,
ele manda matar a sua própria mãe. Nero, ele manda matar outros membros da sua família. Nero, ele bota fogo nas 14, em Roma, aliás, e das 14 cidades de Roma, 10 foram incendiadas. 4 apenas habitadas por judeus não pegaram fogo. Daí porque Nero acusa os judeus a tocarem fogo em Roma. Ele faz, mas ele acusa os judeus. E aí, ele pega os judeus, manda matá-los, manda prendê-los, vai colocando em estaca, como poste, vai queimando os judeus. Há quem diga, historiadores, quem diga que as ruas ficaram todas iluminadas com os corpos dos cristãos mortos, sendo assassinados por Nero. Mas Nero, ele vai tendo algumas derrotas, e no ano de 68 ele se mata. E é justamente no ano 70, agora com um general chamado Tito, que Roma invade Jerusalém e destrói o templo e queima, e o povo foge dali, acontecendo uma das maiores, ou a maior diáspora. O povo judeu, ele sai no ano 70 de Jerusalém e só retorna no ano de 1948 com o Estado de Israel. Agora, quando nós chegamos no ano de 81, nós encontramos agora um novo imperador conhecido como Domiciano. Esse é conhecido como o segundo Nero. Porque Domiciano é ele que toma para si o título de Kyrion, que é o título de Senhor. Ele agora exige que deveria ser adorado como o próprio Deus. Senhor e Deus. É ele que, assumindo o trono, ele prende João na ilha de Patmos. João está preso na ilha de Patmos. E João está preso, o texto vai dizer, por conta do Evangelho. Você vai ver isso no verso de número 9. Se você voltar a sua Bíblia, capítulo 1. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ele está preso por conta do Evangelho. E o texto vai dizer que é no dia do Senhor, no domingo, no primeiro dia da semana, ele se encontra em espírito, preso por conta do Evangelho. E eu sempre falo, sabe, irmãos, e sempre abro um parênteses para falar que o dia do Senhor, o domingo, é o dia que a igreja do Senhor deve, de fato, se encontrar em espírito na casa do Senhor, porque é Deus que vai falar conosco. Muitas das vezes, nós deixamos de estar no dia do Senhor na casa do Senhor. João está no dia do Senhor, ele se encontra em espírito, e diz o texto que ele vê Jesus Cristo. O texto diz que Jesus Cristo agora aparece para ele. E ele agora vê Jesus Cristo de uma forma diferente. Porque até então o apóstolo João e os demais apóstolos tinham visto Jesus no estado de humilhação. O Jesus Cristo que foi humilhado, foi pisado, ele apanhou. Ele estava com o rosto ensanguentado. Ele morreu no madeiro, no pior de todas as mortes, sendo julgado e morto no meio de 2 malfeitores. Ele foi morto e sepultado, com o rosto cheio de sangue. Mas agora ele não tem mais essa imagem de Jesus. Agora ele vê agora um Jesus no estado de exaltação. Veja comigo do capítulo 1 ainda, no verso 13. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares. As vestes de Jesus não estavam mais rasgadas. Cingido, à altura do peito com uma cinta de ouro.
A sua cabeça e cabelos eram como brancos, como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como refinado numa fornalha, a voz como a voz de muitas águas. Agora, João vê um Jesus exaltado, não mais um Jesus humilhado. E ele aparece e ele olha para João e diz, olha, escreve o que eu vou falar. E ele vai falar para as igrejas. E ele vai falar justamente para as 7 igrejas da Ásia Menor, que hoje é a Turquia, a atual Turquia. Ele vai falar para a igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E o texto que nós lemos, ele está falando para a igreja de Éfeso. Éfeso era a capital da Ásia Menor, com aproximadamente, daquela época, 300 mil habitantes. Paulo vai falar na sua 3ª viagem missionária, ele vai provavelmente escrever essa carta, capítulo 18 e 19 do livro de Atos, no ano mais ou menos de 60 a 62. A carta de Paulo para Éfeso, aos irmãos de Éfeso, é uma carta muito teológica, muito doutrinária, onde ele enfatiza a doutrina. É lá nesta cidade que existe uma dificuldade por conta de uma deusa chamada Diana, onde eles adoravam essa deusa com muita promiscuidade. João, ele escreve o Apocalipse, escreve o próprio Evangelho de João, escreve as cartas, 1ª, 2ª e 3ª carta de João. O texto que nós lemos, verso 1 do capítulo 2, ele diz, ao anjo da igreja em Éfeso, escreve. Ele está falando para o pastor da igreja, provavelmente. Ele não está se dirigindo a outra pessoa, ou não aquele que tinha o pastoreio da igreja, ao anjo da igreja. Ele está escrevendo. A pessoa que foi designado por Deus para pastorear a igreja. E ele diz, essas coisas diz aquele que conserva na mão direita. Quem está escrevendo é o próprio Deus, é o próprio Jesus Cristo. Ele diz que conserva na mão direita as 7 estrelas, provavelmente as igrejas. E a ideia aqui, irmãos, de conservar, é guardar, é proteger, é segurar. É aquele que aparece e que diz, eu guardo a igreja. Eu que preservo a igreja. Eu que estou segurando a igreja. E ele diz, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Assim como ele fala aqui para essa igreja, ele aparece dizendo, eu guardo, eu preservo. Eu sou aquele que seguro. E não só isso, mas ele está andando no meio da igreja, sondando cada um de nós. Cada um do seu povo. Não há nada que venha passar na nossa mente, no nosso coração, que Jesus Cristo não conheça aqui neste lugar, porque agora mesmo ele está passeando no meio de nós. E ele passeia, e ele preserva, e ele guarda. Mateus 28, verso 28, quando ele diz, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Cristo está presente, irmãos. Ele conhece. Veja, o verso 2, ele diz, conheço as tuas obras. Ele preserva, protege, guarda, está no nosso meio, sondando tudo que passa entre nós,
e Ele nos conhece. Às vezes nós pensamos que ninguém nos conhece. Às vezes nós pensamos que estamos passando por dificuldades sós. Às vezes pensamos que as pessoas nos esqueceram. Mas Jesus é aquele que passeia, que conhece, que preserva a sua igreja, que foi comprada pelo seu sangue. Sangue derramado. E agora, ele vai, depois de dizer quem ele é, dentro dessa estrutura das cartas, ele agora vai elogiar essa igreja. Jesus, ele vai agora dizer o que estava acontecendo de bom naquela igreja. Veja, o primeiro elogio de Jesus Cristo nessa igreja. Conheço as tuas obras. Verso 2. Era uma igreja que, e a ideia de obras é labor. Uma igreja que sabia sua missão, mesmo em meio às perseguições. A igreja de Éfeso passou por grandes perseguições. A perseguição romana com o próprio Nero. E tantas outras perseguições. E agora João foi pastor em Éfeso. Então você vê que havia uma grande perseguição. Os romanos perseguiam os cristãos a ponto de matá-los se eles não negassem quem era Cristo. Essa igreja ela estava passando por grandes dificuldades. A igreja do primeiro século, irmãos, passava por tantas dificuldades no sentido de que se eles fossem pegos e se eles não negassem Cristo, eles morreriam. Muitos queimados e muitos eram jogados em arenas. Serviu de um cenário como se fosse um espetáculo. As pessoas iam para ver os cristãos morrerem, para os leões comerem. Essa igreja estava justamente dentro desse contexto. Mas mesmo assim, Jesus Cristo elogia essa igreja e diz: conheço as tuas obras. É uma igreja que se apresentava, é uma igreja que trabalhava, é uma igreja que estava disposto a caminhar trabalhando para a glória de Deus. Jesus Cristo é aquele que conhece as suas obras. E as obras que nós fazemos, e aqui obras literalmente trabalho, não é para pessoas, não é para homens, não é para o pastor, o presbítero, o seminarista, não é para você, é para Deus. Porque Ele está no meio da igreja, a igreja é dele, Ele conhece e Ele conhece as nossas obras. E às vezes, muitas vezes, nós queremos fazer as coisas para que as pessoas vejam. E se de repente alguém não vê aquilo que eu fiz, eu fico, quem sabe, aborrecido porque ninguém ligou por aquilo que eu fiz. Mas Jesus Cristo conhece as suas obras. Conheço as tuas obras. E aí, ele diz: conheço as tuas obras, tanto o teu labor, o teu trabalho, como a tua perseverança. Era a igreja que perseverava, veja. E tens perseverança, no verso 3. Uma igreja que não desistia. Veja, Jesus Cristo, olha, conhece essa igreja e diz: olha, vocês estão trabalhando, vocês têm lutado, a labuta é grande e vocês não estão desistindo mesmo em meio às dificuldades. Já falei aqui das dificuldades, que eram muitas, principalmente a ideia da perseguição romana. Mas eles perseveravam. E a ideia de perseverar aqui é aguentar o peso. É você seguir, persistir e não desistir. Sabe, a obra de Deus não é fácil. Nunca foi. Jesus Cristo nunca disse que ia ser fácil. No mundo tereis aflições. Nós somos chamados para o Evangelho. Nós estamos inseridos na igreja visível. Nós estamos nos caminhos do Senhor. E às vezes pensamos que algo mágico vai acontecer e nunca mais eu passarei por dificuldades. João está preso por conta de uma ordem de um imperador chamado Domiciano, que era sanguinário. Pior do que Nero, comparado ao Nero. Mesmo assim, Jesus Cristo olha para essa igreja e diz: tens perseverança.
e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Jesus Cristo, ele elogia essa igreja. É a primeira coisa que nós podemos ver aqui. Primeiro elogio dele. O segundo elogio é a firmeza doutrinária dessa igreja. A igreja estava muito firme, doutrinariamente. Não tinha perigo dela se perder em alguma situação, mesmo porque naquela época existiam muitas vãs doutrinas querendo entrar dentro da igreja, como hoje. De vez em quando, alguém liga a televisão, alguém escuta um outro pregador e essas pessoas ficam colocando dúvidas na sua mente. A igreja que estava firme doutrinariamente, veja ainda o verso de número 2. Ele diz: conheça as tuas obras, o teu labor, como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e são mentirosos. Existia na igreja de Éfeso um grupo de pessoas que estavam se denominando apóstolos. Eles eram itinerantes, pregadores itinerantes, que estavam pregando, muitas das vezes com o seu próprio conhecimento, mas que estavam levando a igreja para outros caminhos. Lembre que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Gálatas 1,8 diz: mesmo que um anjo desça do céu e pregue outro evangelho, que não seja aquele que eu vos tinha ensinado, seja maldito, seja anátema. Essas pessoas estavam chegando. Elas se diziam que era apóstolo. Só que eles estavam doutrinariamente firmados, porque para ser apóstolo não era simplesmente dizer que era apóstolo. Existiam as marcas de um apostolado. E um apóstolo, uma das marcas era ser chamado por Cristo. Tinha os 12, tinha Paulo. Esses eram apóstolos. E se não foi chamado por Cristo, não poderia dizer que era apóstolo. Existia uma marca. 2 Tessalonicenses 3,17, você vai dizer: Paulo escrevendo, eu, apóstolo, de próprio punho escrevo, denominando que era ele mesmo, colocando nas suas cartas: eu sim sou apóstolo, chamado por Cristo. Essa igreja não se deixava levar por vãs doutrinas. Hoje, irmãos, existe apóstolos, bispos, tem uma série de pessoas se denominando que é tanta coisa. Não sei se já tem anjo ou arcanjo, mas tem muitas pessoas se denominando e tem muitas pessoas seguindo essa gente. Muitas das vezes sendo enganado por um falso evangelho, por falsas promessas, por falta de doutrina, por falta de uma palavra sólida das Escrituras Sagradas. A igreja de Éfeso, Jesus Cristo conhecendo essa igreja, ela conhece o labor, o trabalho dessa igreja, e vai elogiando essa igreja também pela sua perseverança, mas não só isso, pela sua firmeza doutrinária. Eles estavam firmes doutrinariamente. Não sei se algum de vocês lembra de um movimento que aconteceu aqui se eu não me engano, foi no começo do ano 2000, chamado G12. Um movimento que chegou e muitos homens de Deus, igrejas, que assumiram compromisso com esse movimento. E muitas igrejas se dividiram por conta de um movimento que era totalmente e é totalmente antibíblico. E quando nós olhávamos para homens que tinham uma igreja ou é pastor de uma igreja por tanto tempo, e se perguntavam, muitos líderes se perguntavam, como é que fulano de tal se deixou levar e levou a igreja por esse caminho? Falta de doutrina. De olhar para as Escrituras Sagradas. Essa igreja, ela é elogiada por sua visão doutrinária. A igreja que perseverava,
uma igreja que estava firme na sua doutrina. Uma igreja que também odiava. Veja aí no verso de número 6. Odiava as obras dos nicolaítas. Os nicolaítas eram um grupo que ensinava duas coisas. Veja aí o verso 6. Tem, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio, disse o Senhor Jesus. Os nicolaítas, eles chegavam e ensinavam basicamente duas coisas. Você pode ser cristão, mas pode participar de coisas sacrificadas. Se envolver em coisas sacrificadas a ídolos. Lembre que a cidade de Éfeso era uma cidade também que participava do culto à deusa Diana. Existia também idolatria e sacrifício a ídolos. E ele ensinava, não tem muito problema, você pode ser um cristão, mas você não precisa sair dessas questões. Por outro lado também, eles ensinavam que quanto mais os irmãos pecassem, mas eles tinham oportunidade de receber perdão da parte de Deus. Desta forma, eles ensinavam que a igreja estava liberada para pecar, porque no pecado Deus derramava a sua graça. Quanto mais eles pecassem, mais Deus derramava a sua graça. E essa igreja, elas odiavam esses nicolaítas. Eles não abriram brecha para esse tipo de doutrina, de ensinamento, de coisas que estavam longe da palavra de Deus. E Jesus disse assim, eu também odeio. Os irmãos entendem que Jesus Cristo, ele aparece, que ele é o dono da igreja, que ele guarda a igreja, que ele está no meio da igreja, que ele olha para a igreja, conhecendo essa igreja, ele elogia essa igreja, porque essa igreja está firme doutrinariamente, não é de acordo com doutrinas vãs, que leva o povo para o pecado, ou a igreja que trabalha e que persevera. Porém, Jesus tem repreensão para essa igreja. Ele aparece, ele elogia, mas agora no verso 4 você vai ver que essa igreja ela foi repreendida por Cristo. Veja comigo o verso 4. Tenho, porém, contra ti, que abandonasse o teu primeiro amor. Em Éfeso, na carta de Paulo aos Efésios, aliás, no capítulo 1, no verso 15, essa igreja ela é elogiada porque ela amava, por conta do seu amor. Se você abrir aí a sua Bíblia, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, verso de número 15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, ou seja, para com todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, da igreja. Paulo, ele escrevendo a esta igreja, ele vai ouvir do amor que essa igreja exercia entre eles, entre os santos. Só que, quando nós chegamos no capítulo 4, nós vamos ver agora Jesus Cristo aparecendo e para João dizendo, escreve essa igreja, que essa igreja abandonou o primeiro amor. Reverendo Hernandes Dias Lopes, ele fala muito na questão de uma igreja que muitas das vezes mantém a sua ortodoxia, a sua doutrina, a sua firmeza, e que é importante isso, como essa igreja aqui de Éfeso. É uma igreja que doutrinariamente estava bem resolvida. Mas ele fala também que, paralelo a isso, caminhando junto, ombro a ombro,
Nós precisamos ter uma ortopraxia, ou seja, ter a prática desta doutrina. E daí é um dos grandes problemas hoje da igreja. É nós termos, ou sermos doutrinariamente bons, de estudarmos bastante, de lermos muitos livros, de termos conhecimento de Calvino, de Lutero, de Zwinglio, de John Knox, dos puritanos, todos os movimentos da reforma, pré-reforma. Conhecermos, estudarmos, colocarmos em prática. Mas está longe do primeiro amor. Mas não sentir mais, irmãos, a presença de Deus. Não sentir mais aquilo que Jesus Cristo disse na sua palavra. Não tem mais aquele sentimento do primeiro amor quando nos convertemos e nós queremos estar na igreja, amar os irmãos, fazer a obra com alegria, com entusiasmo. Essa igreja, ela abandonou o seu primeiro amor. Ela não sentia mais a presença de Jesus Cristo na sua vida. Ela não tinha mais o amor para com a sua igreja, para com os irmãos, para com o próximo. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Temos que ter muito cuidado com isso. Sabe por quê, irmãos? Porque, às vezes, nós começamos a ser apenas pessoas religiosas. Apenas isso. Eu vou para a igreja porque eu tenho que ir para a igreja. E eu vou para a igreja hoje porque senão alguém pode me chamar a atenção. Mas eu vou para a igreja porque hoje eu estou escalado. Senão eu não ia, mas eu estou escalado. Estou no louvor, eu vou dirigir o culto, eu vou estar na porta, eu sou diácono, eu sou presbítero, eu sou pastor, eu tenho que pregar. Porque eu vou fazer alguma coisa. E aqui nós chegamos muitas das vezes e levantamos porque mandaram levantar. E bato palma porque mandaram bater. E eu estou louvando porque é o momento do louvor. E eu sento porque é o momento da palavra. Mas eu entro de uma forma e saio da mesma forma. E eu não tenho mais dentro de mim razão de estar dentro da igreja porque eu não tenho um sentimento de amor para com esse Deus. Esse amor que foi derramado ali na cruz do Calvário, que foi aspergido sobre nós. Essa igreja, ela sabia combater os falsos mestres. Essa igreja, ela sabia o que era certo e o que era errado, sabia discernir essas questões. Mas essa igreja, ela estava igual aqui a um zumbi, que apenas estava cumprindo o protocolo. Jesus, conhecendo a igreja, ele diz: vocês abandonaram o primeiro amor. Sabe, irmãos, os trabalhos da igreja é importante. Porque Deus designou o trabalho, as obras, para que a gente faça. A labuta dentro da igreja é importante. A buscar conhecimento é importante. E não podemos deixar de ter esse conhecimento. É preciso isso. Para que não venhamos cair em vãs doutrinas. Mas nós temos que ter muito cuidado para não morrermos espiritualmente. Não estamos longe de Deus. Quando o salmista Davi, ele pecou e ele errou diante de Deus, no capítulo 50, no Salmo 51, quando ele se arrepende e confessa, no verso de número 12, a oração é: Senhor, restitui-me a alegria da minha salvação. Ele não deixou de ser salvo, ele não deixou de ser o rei, mas ele perdeu a alegria de ser salvo. E muitas das vezes nós precisamos fazer essa oração diante do Senhor. Senhor, restitui a alegria do meu coração. Restitui a alegria da minha salvação. Coloque essa alegria no meu coração. Eu quero voltar ao primeiro amor. O amor de pregar o evangelho para as pessoas. O amor de vir para a casa do Senhor, como diz o salmista: alegrei-me. Estou com o coração alegre porque chegou o momento, o grande dia que eu vou estar na presença do Senhor. Quantas das vezes
Tem pessoas que chegam na igreja e vêm com peso e reclamando, e se eu soubesse, se eu pudesse, eu nem iria. O melhor momento para a minha vida, para a sua vida, o melhor momento, o melhor dia deve ser o domingo. Todos os dias devemos nos alegrar porque estamos vivos e podemos glorificar a Deus. E saber que esse Deus nos salvou. Mas quando chega o domingo, que é o dia do Senhor, que eu vou me reunir em assembleia solene, no culto público, onde eu agora vou entrar na presença desse Deus, e Ele vai falar comigo, e eu posso louvar, não pode ter momento melhor. Muitas pessoas não têm mais sentido essa alegria, apenas têm cumprido tabela. Reverendo Augusto Nicodemos, e não faz muito tempo, ele decidiu fazer um pós-doutorado, já tinha doutorado, ao fazer, estudar mais. Ele é um dos ícones da igreja presbiteriana, um homem de Deus, grande conhecimento, tem produzido bastante para a nossa igreja, abençoado demais o seu povo. Mas ele decidiu fazer um pós-doutorado. Ele disse que se encontrou lá com um professor, e esse professor deu um livro para ele ler. E ele disse que por pouco ele não abandona a fé. Aí você diz, nossa, Augusto Nicodemos. Tem que ter muito cuidado de só buscarmos coisas materiais, leitura, e não buscarmos de fato uma experiência com Deus, irmãos. Experiência com Deus, através da leitura da palavra devocional. Não só para estudar, para fazer um estudo, mas ao mesmo tempo de uma vida de oração, de comunhão, de sentir essa presença de Deus. Tenho, porém, contra ti, que abandonasse o teu primeiro amor. E aí, Jesus Cristo, depois dessa advertência, ele, como sempre, usa de misericórdia e dá o caminho para a igreja. Ele dá agora para essa igreja, ele elogia, ele diz onde é que está o erro dela, e agora ele diz, ou dá uma chance a essa igreja, para que essa igreja se arrependa daquilo que ela está cometendo, do abandono do primeiro amor. Veja comigo o verso de número 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Jesus chama a atenção dessa igreja para que eles busquem na memória aquilo que fez com que eles abandonassem o primeiro amor. O que foi que aconteceu? Aonde aconteceu? Como aconteceu? O que de fato faz com que a igreja venha esfriar na fé, venha fraquejar, que não sinta mais essa presença de Deus. Lembra, pois, de onde caíste. E agora ele chama a igreja a uma atitude, ele diz, arrepende-te. Uma ideia de você mudar de atitude, mudar de mente, de coração. Olha, arrependimento é uma ideia que você deve olhar para você e mudar. E não pode ficar naquele mesmo lugar. Arrepende-te. Volta-te. É o que ele diz. Arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras. Às vezes, irmãos, quando nós analisamos a nossa vida, e quem sabe houve um esfriamento espiritual, e a gente sabe que tem que fazer as obras, fazemos e lemos, mas nós não sentimos mais a presença de Deus, é preciso que a gente olhe para nós mesmos, faça uma análise da nossa vida, e diga, Senhor, e busque essa graça de Deus, e de fato possa haver um arrependimento sincero, uma volta a Deus verdadeiramente.
E aqui o texto não está falando de conversão, porque você se converte apenas uma vez, Deus te chama apenas uma vez, Ele te salva apenas uma vez, você nunca perderá a sua salvação se Jesus Cristo te chamou. Paulo vai dizer aos Romanos, nada nos separa do amor de Deus. Mas muitas das vezes nós estamos no esfriamento espiritual, que não temos vontade nem de ler a palavra do Senhor e não sentimos mais a presença de Deus. É importante nós analisarmos e olharmos onde está o erro. Lembrar de onde caímos. E se de fato existir um ato, uma ação nossa, alguma coisa, nós devemos nos arrepender, que dá a ideia também de abandonar. Às vezes, são pessoas que nos levam para longe do amor de Deus. Às vezes é o trabalho, às vezes é um estudo, às vezes são situações. Quantas pessoas deixaram de sentir a presença de Deus? Muitos jovens porque foram para uma faculdade, muitas pessoas porque começaram a namorar uma pessoa, porque casou com fulano, porque entrou em tal lugar, está trabalhando em tal empresa, e agora não tem mais tempo, e vai se afastando do Senhor. Ficando longe de Deus. E é preciso nós olharmos, entendermos que não há nada mais importante, nem pessoas, nem coisas, do que o nosso Deus, e de sentirmos a presença desse Deus. Arrepende-te, num ato de atitude. Por fim, ele traz uma advertência. Arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras. Se não houver um arrependimento por conta desse esfriamento espiritual, por conta dessa falta de amor, ele diz, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Jesus está dizendo, eu vou sair do meio da igreja. Eu vou deixar de existir no meio de vocês. É interessante que quando você estuda as igrejas do Apocalipse e olha a cidade de Éfeso, ali na Ásia Menor ela não existe mais. A igreja de Éfeso não existe mais. Você não encontra mais. Porque Deus, irmãos, é aquele que fala e é aquele que cumpre. Ele diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está falando à igreja. E ele termina dizendo, ao vencedor, aos salvos, aos santos, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida. E ele termina fazendo uma referência lá do Éden. E agora ele aponta para o eterno, a eternidade. Aqueles que se arrependem é porque são aqueles que de fato Deus chamou. E se há esse arrependimento, aí você vai ver que esses são os vencedores, que ele fala aqui, que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. O próprio Jesus Cristo. Sabe, irmãos, como já falamos, essa igreja ela não existe mais. Porque Jesus Cristo ele não mente na sua palavra. Nós que estamos aqui, nós precisamos entender que Jesus Cristo é aquele que conhece você. Conhece as suas obras, sua perseverança, o seu labor, a sua labuta, o seu trabalho. Sabe que você tem se esforçado, tem buscado conhecimento. E ele sabe de tudo isso para a glória dele mesmo. E louvado seja Deus pela igreja que faz isso. Mas, paralelo a isso, ele quer que venhamos a ter uma vida prática que busca ele com sinceridade. Para que não venhamos, com o conhecimento que vamos buscá-lo, nos afastar dele. Quantas igrejas, irmãos,
quantas igrejas, doutrinariamente, você olha que é uma benção, mas uma igreja que já está longe de Deus há muito tempo. Essa igreja aqui, o problema dela não era a doutrina, mas era o amor que tinha esfriado.